Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, estou começando a fazer uma série aqui, onde eu vou fazer tutoriais toda semana. E essa semana eu queria começar abrindo um projeto meu inteiro com vocês. Na verdade, eu queria mostrar todos os processos que eu passei, todas as etapas que eu trabalhei nesse projeto. E esse projeto aqui é um projeto de identidade digital, identidade visual completo. A gente tem várias aplicações, várias formas que a gente vai ver hoje aqui. Eu vou dar uma navegada na tela aqui com vocês, vou mostrar cada uma das etapas. Esse projeto aqui é um produto que é o Hey Mami. O Hey Mami é um produto para nutrição saudável de gestantes e ele tem foco na alimentação da gestante, na suplementação da alimentação da gestante e na qualidade de vida do feto, na qualidade de vida do bebê e impacta na saúde futura de uma geração inteira. Então eu queria contar para vocês etapa por etapa, e aí eu vou relembrar aqui uma coisa que eu já falei para vocês. Eu trabalho com um processo de criação, uma metodologia que eu desenvolvi a partir de todos os anos aí, e essa metodologia ela começa pela descoberta, onde a gente analisa todos os fatores do cliente, a gente entende tudo o que está acontecendo. Depois a gente tem uma etapa de planejamento, onde a gente faz exatamente a definição de como a gente vai seguir com as ações e de como tudo vai ser executado, os porquês de cada coisa, como conectar com cada público. Aí a gente entra depois na criação, execução. Depois da execução, a gente tem a evolução. Então, hoje é um projeto que está na fase de execução e eu queria mostrar para vocês o caminho todo que aconteceu até aqui, para vocês entenderem um pouquinho de como um trabalho desse tipo aqui pode ser desenvolvido. Então, vamos lá. Primeiro, na verdade, eu sempre começo entendendo o problema como um todo, porque o que a gente faz com design é resolver problemas de comunicação, resolver problemas que as empresas estão tendo, que as pessoas estão tendo, ou para formas para comunicar melhor os seus produtos, formas para comunicar melhor os seus serviços, né? Então a gente precisa primeiro entender o que está acontecendo, entender de onde que vem, entender o que é esse negócio, entender quais são os grandes diferenciais desse negócio, como ele se diferencia de outros negócios que são próximos dele, para a gente poder seguir com o plano tático, com o planejamento de como a gente pode atuar a partir de tudo aquilo que a gente ouviu do cliente. Então, na primeira etapa, eu faço uma conversa com os meus clientes. Nessa conversa, eu começo a entender, eu chamo essa etapa de entrevistas iniciais, onde nessas entrevistas iniciais eu faço as minhas primeiras perguntas, eu tento entender um pouquinho do que eles têm a dizer sobre o produto em si, ou sobre a marca que vai ser desenvolvida, ou sobre o ambiente que vai ser desenvolvido, ou sobre o site. Enfim, seja o produto que vai ser desenvolvido, eu sempre começo com uma entrevista inicial, que é uma primeira reunião, onde a gente começa a entender o projeto. Depois dessa reunião, normalmente assim, quando a gente fecha o projeto, eu fico de mandar um briefing para o cliente. E o briefing é uma das etapas mais comuns aí no mercado de comunicação como um todo. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é que eu tenho um jeito um pouquinho diferente de trabalhar meus briefings. Então, ao invés de mandar um questionário, um Word para o cliente, ou mandar um monte de pergunta por e-mail, depois dessa entrevista inicial, eu começo a organizar o que eu chamo aqui de Brand Discovery. E aqui a gente tem aqui, ó, vamos capturar sua visão e valores para que possamos ajudá-los a construir uma identidade de marca linda e duradoura. Como humanos, fomos feitos para conexão, temos a tendência de personificar as coisas, incluindo marcas que amamos. Este questionário de branding irá ajudá-lo a realmente descobrir o que você precisa para definir claramente a voz de sua marca. Responda essas perguntas com a maior precisão possível. Você deseja identificar seus pontos fracos, tanto quanto seus pontos fracos, quanto seus pontos fortes.
siga seu sentimento nesse questionário. E não sei é uma resposta aceitável. Então eu desenvolvo, eu começo a fazer algumas primeiras perguntas, passo um pouco sobre o histórico, sobre nicho, sobre detalhes de concorrência que o próprio cliente pode conhecer, passo por uma definição de público-alvo. Então, eu vou fazendo detalhes aqui de perguntas sobre o público-alvo, passo um pouco sobre aprofundamento do produto, e aí no detalhe do aprofundamento do produto eu faço perguntas um pouco mais específicas, entro um pouco na parte de personalidade da marca, e a parte de personalidade da marca é onde a gente começa a entender para onde a gente vai levar, talvez visualmente, o design dessa marca, a parte emocional. Depois eu tenho uma série de perguntas de marcar aqui que definem look and feel, né? Então a gente tem opções aqui de look and feel que vão falar um pouco sobre talvez o gosto desse cliente e no fim alguns complementos. E aí depois eu compilo essas respostas com todo mundo que respondeu esse questionário. É muito legal no Google Forms aqui porque ele gera alguns gráficos e esses gráficos ajudam a gente a entender um pouco da visão que eles estão tendo. E aí, a partir desse primeiro documento, começa um trabalho de aprofundamento nesses dados, de compreensão maior desses dados, e tudo isso é compilado num documento aqui que é o documento de aprofundamento. Então, nesse documento de aprofundamento aqui, a gente traz alguns textos, a gente traz o retorno e a interpretação dessas entrevistas iniciais. Aqui a gente está falando de um produto médico, então nesse documento eu normalmente trago já um olhar sobre a concorrência, e nesse caso aqui foi um caso muito curioso, que a gente percebeu que a concorrência ela tem um jeito muito técnico, um jeito muito médico, um jeito com... Na verdade, assim, tem muita cara de medicamento o produto de suplemento aqui nesse caso. E a primeira percepção que eu tive foi, poxa, como é que a gente pode fugir um pouco disso nessa identidade? Como é que a gente pode fugir um pouco disso no design dessa embalagem, no design dos materiais, né? Sair um pouco desse senso comum de trabalhar sempre com foco em fotografia, com foco nessa fotografia da pessoa feliz e saudável, que dá uma cara meio igual para tudo no design e na comunicação. Então, a gente passa por essa pesquisa, a gente apresenta essa pesquisa, depois a gente tem vários detalhes aqui sobre essas entrevistas, a gente passa por cada um desses detalhes, apresenta, a partir dos insights a gente cria uma missão para a marca, então a gente começa a desenhar aqui o que é a voz dessa marca, quais são os aspectos que vão ser os grandes comunicadores dessa marca. Então, a gente tem a comparação aqui da marca como se ela fosse uma pessoa, tem uma série de atributos que falam sobre essa marca, tem uma série de detalhes de personalidade que a gente coloca na marca, né? Tem um detalhe muito legal aqui que eu sempre peço para os meus clientes, que é, se você fosse contar o seu produto para uma criança, como é que você contaria? E aí sempre vem coisas muito curiosas que ajudam a fazer a redação desse produto, que ajudam a fazer detalhes de comunicação desse produto. E aí eu passo por um benchmark de produtos que a gente considera que são muito bons, que são referência no segmento onde a gente está atuando, referências visuais de para onde a gente gostaria de apontar o produto. Então aqui a gente começa a fazer os primeiros mood boards, referências de design gráfico, de design visual, de para onde a gente poderia apontar o produto. Então aqui começam a nascer os primeiros moods de como essa marca pode se comportar num ambiente de design, de onde a gente pode buscar inspiração para construir essa identidade nova. Enfim, referências de embalagem. No caso desse produto aqui, a gente tem o design de uma embalagem, então a gente busca referência nesse sentido. E buscar referência é importante para fazer com que o cliente entenda e para que você mesmo entenda até onde você pode ir
você se inspirar de uma forma que você consiga olhar para o que tem de melhor, olhar para o que tem de grande, para o que tem de bom no mercado e entender, poxa, olha só até onde eu posso chegar, olha só os limites que eu posso quebrar, olha que tipo de coisas legais que eu posso fazer com embalagem, olha que tipo de coisas legais que eu posso fazer com essa marca. E aí, depois dessa série de pesquisas, a gente passa para a parte criativa. E aí, aqui eu vou passar uma pincelada na parte criativa. Então, aqui está um estudo de forma básico, né? Então, eu vou passar aqui para marca. Antes de entrar na marca em si, normalmente eu costumo reforçar o propósito dessa marca. Então, primeiro eu trago aqui um estudo de personas. Esse estudo de personas, ele faz uma comparação dessa marca com o tipo de público que ela pretende atingir. Então, a gente entende um pouco da audiência com quem a gente está falando e tenta direcionar as formas de comunicação, as formas de design e o produto para o público que a gente vai comunicar. Então, eu trago normalmente uma visão geral aqui com insights sobre o público. E aqui tem um detalhe muito legal, porque a gente tem acesso a uma quantidade infinita de dados hoje na internet. A gente pode e deve usar esses dados para fazer todo o desenvolvimento de um produto, todo o desenvolvimento de uma marca. Então, quando você vai trazendo todos esses detalhes que eu estou falando aqui, o seu projeto, ele começa a passar a deixar de ser simplesmente uma forma visual que você trabalha tecnicamente e apresenta por gosto, e ele começa a passar a ter porquês, ele começa a passar a ter objetivos muito específicos, e você consegue pontuar cada um dos detalhes com esses objetivos. Então, a gente tem aqui uma visão geral sobre o público, tem palavras-chave que a gente vai trabalhar, tem necessidades aqui sobre necessidades específicas desse público. A gente traz aspirações que esse público tem, insights sobre o tema no Brasil. Então, aqui o público fala de gravidez, mulheres no Brasil. Então, a quantidade de usuários que a gente tem dentro da rede do Facebook, incluindo aí Instagram e, enfim, e afins. Os cortes de idade com quem a gente vai se comunicar, porque isso pode ajudar no direcionamento futuro das comunicações, das postagens, dos produtos que a gente vai desenvolver, dos detalhes de comunicação. Você vai fazer um brinde, por exemplo, você pode fazer brindes específicos ou detalhes específicos para cada um desses públicos. Aí aqui a gente tem um estudo de personas, onde a gente tem o corte de público. Então aqui nesse produto a gente tem, por exemplo, a mãe jovem, a mãe inesperada, que é uma gravidez não programada, tem a mãe experiente, que é a maior parte do público, tem a mãe madura, que já tomou essa decisão um pouco mais para frente. Então, a partir desse corte, a gente começa a ver que o nosso público não é tão heterogêneo, não é simplesmente mulheres grávidas, mas dentro desse nicho de mulheres grávidas, a gente tem pequenos diferenciais que podem trazer pequenas formas diferentes de se comunicar com cada um. Depois disso, a gente passa por uma construção de propósito. E aí eu falei um monte aqui no meu perfil sobre o Golden Circle, trouxe um resumo aí em diversos posts aí sobre o livro do Simon Sinek, e eu trabalho o planejamento estratégico normalmente baseado no Golden Circle, que é a definição do porquê. Então, assim, eu tenho posts falando especificamente sobre isso, você pode voltar no histórico aí e dar uma consultada nisso, mas aqui a gente constrói o porquê de cada detalhe. Então, o porquê dessa marca, porque o Hey Mami, ele veio para formar uma geração de crianças mais saudáveis, capazes de mudar consistentemente o futuro das gerações e contribuir com a saúde materna. Então, essa marca que eu estou mostrando para vocês, ela nasce de um grande propósito, né? E esse propósito ele está definido aqui nesse porquê. Depois a gente tem aqui o como, e aí tem vários detalhes de como isso vai ser feito. Então é um estudo aprofundado de planejamento, onde a gente traz
inúmeros detalhes que vieram daquela primeira etapa. E depois a gente tem o quê? Quais são as características desse produto? Para que ele serve? Como que ele funciona? A que ele é adequado? Então, tudo isso na construção do seu brand book depois vai ajudar a formar uma série de detalhes. Não só da parte visual, mas de como essa marca vai se comunicar, que tipo de voz ela vai ter, como ela vai se comunicar com cada um desses públicos. E por fim, a gente tem aqui o design. E aí eu vou entrar aqui em como eu fiz um pouco a criação desse projeto, um pouco do processo disso. Nesse projeto aqui, eu comecei pelo estudo de cores. E aí, durante o estudo de cores, eu tive um insight que a gente sabe que o feto ele é capaz de identificar vultos dentro da barriga da mãe, né? Então, essa luz que está lá dentro da barriga da mãe, a gente chamou aqui de luz da vida. Então, a gente baseou toda a paleta de cores na luz que tem dentro desse início dessa geração. Então, a paleta de cores aqui, ela já começa com um propósito específico. Então, essa paleta de cores aqui, ela foi criada baseada em todas essas nuances e tons de vermelho que a gente vê ali, né, pensando no fetozinho dentro da barriga da mãe. Então, é uma paleta de cores que é inspirada na gestação, variada em tons de creme, rosa e vermelho, chegando até o vinho, e ela é construída numa sequência de escala para trazer leveza, seriedade, mas ao mesmo tempo alegria e vida, que são detalhes e características que estavam todas naquele estudo. Então eu começo a trazer palavras-chave lá do estudo e começo a juntar aqui com o estudo de cores. Depois a gente faz um estudo de tipografia, então a gente acabou optando por uma fonte moderna, né? Então aqui a gente tem a Chalé, que é uma fonte inspirada no universo da moda, é uma fonte de fácil leitura e é uma fonte que tem uma elegância e uma leveza que a gente gostaria de mostrar e de trazer como objetivo de comunicação. Então, a composição entre fonte e cor precisa trazer os mesmos aspectos que a gente trouxe lá no planejamento. Então, essa fonte foi escolhida para complementar isso. E aí a gente traz sempre uma fonte de conteúdo. Nesse projeto aqui, eu trabalhei com a Open Sans, que é uma Google Fonte, vai ajudar a gente nos ambientes interativos. Então, ela combina bem com a fonte principal. Então, a gente tem um equilíbrio da tipografia aqui. Depois a gente entra no estudo de formas, e aqui a gente gostaria que essa marca ela tivesse uma personalidade própria e que ela fosse capaz de representar todas as fases gestacionais. Então a gente criou uma forma minimalista que representa o feto, e aí você tem um bebezinho ali com um balãozinho de fala, porque a ideia é que ele fale "Hey Mami", que é a nossa marca, e aí pelas fases ali a gente tem ele ali ainda com cordão umbilical, a gente tem ele no primeiro estágio ali como uma sementinha, e aí a gente já tem ele como um bebezinho que já nasceu empacotado, a gente tem ele ali com a boquinha aberta, porque se refere às lactantes, a quem o produto também é destinado. Então a gente com essa forma consegue cobrir todas as fases. E aí combinando esse estudo de formas com as cores, a gente tem aqui os personagens, né, o design dos personagens em cores, que foi a primeira forma, foi da onde nasceu. E aí a gente tem aqui a primeira composição da marca principal, que é esse círculo da luz da vida, com o Hey Mami, com um balãozinho de fala, como se ele estivesse falando. E aqui a gente tem uma versão simplificada dessa marca, uma versão um pouco mais institucional dela, que vai acompanhar outros detalhes. Nossa marca foi constituída para, em alguns momentos, ter essa força de fazer parte de um rótulo, fazer parte de uma comunicação, e em outros momentos ter uma pegada mais institucional, mais séria, né? Onde a gente está falando de saúde. Então,
em alguns momentos a gente vai precisar fazer uma comunicação um pouco mais objetiva. E aí aqui a gente tem uma aplicação que é só o balãozinho, sem o personagem, né? Você tem o coraçãozinho ali, que é o carinho do feto falando com a mãe, e a aplicação aí do Hey Mami no balãozinho. E aí nesse projeto aqui, a base dele começa pelo design de uma embalagem. Então aqui a gente tem um exemplo da caixinha e um exemplo do frasco que vai comportar esse produto. Para fazer essa apresentação aqui para o cliente, eu usei um mockup. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente aqui no Photoshop, porque assim, os mockups, para quem não conhece, eles têm uma série de oportunidades e possibilidades e de locais para download na internet, e eles te ajudam a construir riqueza na sua apresentação. Então você acaba conseguindo fazer uma visualização mais fiel do produto final que você está apresentando, do produto final do que você está falando. E assim, normalmente os mockups são simples de editar. Então nesse caso aqui, por exemplo, você dá 2 cliques aqui na parte editável, você cria sua arte aqui dentro dele, e tudo que você edita aqui, vou tirar 2 detalhes aqui, por exemplo, e salva, automaticamente se passam para o produto que você está apresentando. Então, nesse caso aqui, eu fiz o desenvolvimento básico desse rótulo para apresentar a marca nessa forma, e na embalagem para mostrar que esse produto é faseado de uma forma simples, minimalista, com uma chamada muito objetiva, onde a gente tem ali os nutrientes necessários para uma gestação saudável. E aí a gente tem uma segunda opção aqui de embalagem, né, que já seria um saquinho vedado, onde você abre ali, você pode vedar depois do uso. E aí a gente teria opções de tamanho, e nas opções de tamanho eu trabalhei opções de design um pouco diferentes uma da outra. Então, quando a gente está desenvolvendo essa etapa da identidade visual na criação da marca, é a etapa onde a gente pode explorar, onde a gente pode e deve explorar as possibilidades com as formas que a gente já trouxe anteriormente. E aí, seguindo aqui, depois da embalagem, tem mais um detalhe legal aqui sobre a embalagem, aqui no Illustrator. Então, assim, normalmente design de embalagem tem uma série de informações, em que a gente tem 2 tamanhos de rótulo desse produto, né? E uma coisa que eu gosto muito é de buscar formas muito organizadas e grids muito bem definidas, para que a gente não perca a beleza do design, os detalhes de acabamento que a gente quer que esse design passe, mesmo com uma grande quantidade de informação. Então esse produto aqui, por exemplo, tem uma tabela nutricional gigantesca, mas eu acabei achando um lugarzinho aqui onde ela se comporta bem. Eu tenho espaço para um selo da área de saúde, para uma Anvisa, para um detalhe que precisar. Eu tenho espaço para código de barras ou QR Code. Eu tenho a diagramação dos ingredientes aqui dentro de uma linha muito organizada, os detalhes de fabricação e distribuição. Então, assim, é muito importante que, com o estudo de grid, você consiga fazer uma boa organização do seu conteúdo para que a embalagem acompanhe o design que você quer entregar. E aí, voltando aqui, depois da embalagem, eu trabalhei um projeto de um box, que é para você fazer o envio. Então, isso aqui foi o primeiro protótipo, né? Esse box ele acabou evoluindo depois, eu vou mostrar para vocês um pouco dos detalhes disso. E tem um projetinho editorial. O projeto editorial aqui, nesse caso, ele explica o uso desse produto, ele mostra rapidamente como esse produto funciona. Então, assim, gente, no desenvolvimento de uma marca, a gente vai passando por todas essas etapas, e enquanto a gente passa por essas etapas, a gente vai encontrando formas de lidar com o desenvolvimento dessa identidade visual.
Nesse projeto aqui, depois de desenvolver o que eu mostrei para vocês de embalagem, depois de desenvolver ali a caixinha, depois de desenvolver aqueles detalhes, eu trabalhei uma identidade digital também. Aí nessa identidade digital a gente começa ali por como que esse produto vai se comportar nas redes sociais, como que ele funciona num avatar, como que ele funciona num cover, como é que seriam postagens disso. E aí aqui nas postagens eu já exploro um pouco mais do estilo de ilustração, né? Então voltando aqui no projeto editorial, para fugir lá do que eu mostrei lá atrás, que era aquele senso comum de foto de grávida, de fotografia, daquela vida feliz, daquele lugar que sempre cai no senso comum, eu optei por um trabalho ilustrativo com as cores da marca, onde a gente tem ali a aplicação da nossa marca dentro da barriga da mãe, né, que é o feto e a luz da vida aplicados dentro do cenário onde ele pertence. Então você tem ali a marca, você tem os detalhes, você tem as chamadas, e aí a gente começa a fazer desdobramentos. Nesses desdobramentos aqui, a gente trabalha outras ilustrações dentro do mesmo estilo. Algumas dessas ilustrações aqui são de banco de imagem. Essas ilustrações elas foram trabalhadas para um equilíbrio de cores com a marca, elas foram remixadas para essas composições, então a gente traz detalhes de várias ilustrações, né? Então algumas são de banco, algumas foram ilustrações feitas especialmente, originais para o projeto. Aí eu começo a trazer aqui também na identidade digital detalhes lá da marca. Então eu vou apresentar as fases em cada post. Então vou mostrando aqui uma fase num tipo de post, outra fase num outro tipo de post. Eu posso ter posts que remetem à marca e trazer frases, tipo frase da semana. Eu posso ter postagens aqui onde eu apresento o produto em si. Então como que seria uma postagem de apresentação do produto, né? E aí aqui eu tenho um exemplo de cartão de visita com um corte um pouco diferente, onde eu trago a forma do balãozinho de fala já, e aí ao invés de trazer ali aqueles dados, eu já trago um QR Code, deixando esse cartão um pouco mais objetivo. A pessoa escaneia ali, depois perde esse cartão, não tem problema, joga fora, mas ela fica com o dado, com o contato que ela precisa ficar ali. E aí essa é a evolução da caixinha onde vai o produto, né? Que a gente já trabalhou com uma embalagem já pensando em correio, no caso. Então ela já tem um cartonado por fora e dentro dela ela tem um tratamento de impressão com acabamento melhor, onde a gente traz o início de como a gente conta essa história para as pessoas. Então essa embalagem aqui, ela está desenvolvida assim. Quando a gente desenvolve uma embalagem assim em design, e aí eu vou abrir aqui rapidamente. Aqui dentro da identidade, eu tenho esse box já na forma que ela iria para uma gráfica, né? Então você tem aqui as facas de corte, todos os detalhes, então uma aplicação da parte externa, uma aplicação da parte interna. Então esse é o projeto que no fim vai dar esse visual, esse acabamento aqui. E aí a gente tem mais alguns detalhes. Então como que essa empresa vai se comunicar através de e-mail? Então, como são os detalhes de e-mail? Aí eu começo a entrar no ambiente digital aqui, e aí é um ambiente onde eu uso o Figma para fazer a composição desse design. Então aqui tem as assinaturas de e-mail, eu tenho os designs de e-mail para comunicação institucional, tem os designs de e-mail para e-mail marketing, tem os designs de e-mail para apresentação de produto. Aqui, uma coisa que eu tenho feito bastante é trazer as postagens de redes sociais para dentro do Figma. Então, aqui fica fácil para a pessoa fazer replicação de formatos. Então, eu já tenho aqui um post no Instagram Story, no formato
vertical, eu tenho um post no formato de Facebook, eu tenho um post no formato específico para o Twitter, enfim, eu posso ter a replicação de todas as redes. Então, assim, isso facilita no seu dia a dia, na verdade. Você simplesmente vai duplicando esses posts aqui, vai fazendo novos tratamentos, novos acabamentos, vai criando seus detalhes, e você pode transformar esses elementos aqui em componentes, onde no Figma, quando você edita um componente, você edita todos os posts. Então, isso vai facilitando a vida no dia a dia. E, por fim, o design digital aqui, onde a gente tem aqui a landing page de lançamento desse produto, né? Então, aqui a gente tem a apresentação mais completa, a demonstração da embalagem, a demonstração das fases, um aspecto promocional, uns comparativos, os cards que apresentam as vantagens, os combos de produto, perguntas e respostas, espaços para depoimentos, né, o rodapé, aplicação disso também no celular. Então a gente tem aqui tanto a página desk quanto a página mobile, né? E assim, gente, chegando na parte de evolução, você estar sempre olhando para isso aqui e sempre entendendo como esse produto pode e deve evoluir. Então, hoje eu resolvi fazer esse tutorial falando sobre um projeto completão de design, mostrando todos os detalhes, pincelando rapidamente por cada um deles. E eu espero que vocês tenham curtido. Fiquem à vontade para tirar dúvida, fiquem à vontade para mandar perguntas, porque esse espaço aqui, ele é pensado e ele foi feito justamente para a gente poder dividir esse conhecimento, para mostrar que uma identidade digital, uma identidade, ela pode evoluir a partir de uma série de estudos e que o design pode ser muito maior se você tem o uso de toda a ciência dele. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e deem um like aí, fiquem à vontade. Compartilhem esse vídeo com quem você acha que pode gostar desse conteúdo também. E valeu! Até mais!